Enfim, vence o Palmeiras e vai para a terceira posição. Fica a 4 do líder Internacional com um jogo a menos. E o Flamengo tem o Inter como adversário ainda até a reta final. Tem o São Paulo como adversário até a reta final. 2 confrontos diretos mais para o Flamengo. A essa altura, para quem está atrás, eu imagino que seja uma oportunidade, né? Não dá mais para escolher jogos e é a chance que o Flamengo tem de escalar a tabela, segurando aqueles que estão concorrendo pelo título. E principalmente resultado, né, Guga? A gente viu hoje um time do Rogério já com um padrão, com a ideia de jogo. Você vê o time do Rogério marcando em cima, né, fazendo aquela pressão pós-perda. Foi importantíssimo porque o Palmeiras não teve condições de sair dessa marcação, né? Faltou ao Palmeiras também mais movimentação, mas a gente tem que ver pelo lado do Flamengo. O Flamengo fez uma partida excelente e que entra aquela palavrinha que é especial no futebol, Guga: confiança. Quando o jogador começa a ter mais confiança, a qualidade e a capacidade aumenta. Olha só, na briga contra o rebaixamento, o Vasco entra de volta no Z4, porque o Fortaleza venceu a sua partida contra o Santos, vai lá para a 14ª colocação. Bahia e Vasco têm a mesma pontuação, mas o Vasco tem uma vitória a menos. Coritiba, Goiás e Botafogo completam o Z4. Está assim a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Imagens ao vivo do estádio Mané Garrincha, placar final 2 para o Flamengo, 0 para o Palmeiras. Temos aqui o Maestro Júnior também. A partir de agora, então, vamos trazer os melhores momentos e destrinchar, antes das entrevistas, o que de melhor aconteceu na vitória do Flamengo, terceiro colocado no campeonato agora. E aí, Maestro, deu Flamengo? Essa foi a primeira grande jogada, né, do Palmeiras, naquela transição que a gente fala, sempre rápida, né, na virada. E mesmo com a defesa postada, né, o Vinha chegou, só que eu acho que ela não pegou na chapa, né, na parte interna, como o William gostaria, que é inclusive uma especialidade dele. E depois daí o Flamengo comandou, na verdade, o meio-campo, essa bola do Arrascaeta, na boa defesa do Everton. Por quê? Porque o meio de campo do Palmeiras hoje não funcionou como vem funcionando, principalmente na marcação, onde os jogadores do Flamengo tiveram, olha aí, tá vendo? Sempre com uma certa liberdade, ainda mais com o Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, que são os jogadores que proporcionam a possibilidade para os homens de frente do Flamengo. E o Gabriel foi muito importante, né, nesses lances, porque ele soube, né, usar o espaço, Guga, em diagonal, né, caindo nas costas dos zagueiros do Palmeiras, né, ele fez isso com o Arrascaeta, aí o Gerson também entrando na área, aí ele bate, né, não ajeita o corpo, não se coloca, mas foi muito bem o Gabriel, ele se movimentou bem. O quarteto do Flamengo hoje teve mobilidade, coisa que não estava tendo, né, nos jogos anteriores, e mais do que a mobilidade, né, essa agressividade na marcação que fez com que o Palmeiras não conseguisse sair de trás. No primeiro tempo, isso, né, Paulo? No primeiro tempo foi um jogo em que o Flamengo dominou, né, Maestro? Eu digo que ele mais comandou o jogo do que dominou, inclusive, né, Guga? Porque o acerto de passes foi muito grande nesse primeiro tempo do Flamengo. Com um bom campo, você acelera o jogo, são jogadores com grande qualidade, então isso facilita bastante. Caiu o gol contra, né? Na atrapalhada entre o Kusevich e o zagueiro do Palmeiras, o Luan. O toque do Arrascaeta, Guga, é que tira, olha, quando ele dá o toque, ela termina passando no meio da perna do Everton, que não esperava. Que esperava que ele tocasse mais para a linha de fundo para ele tentar fazer a defesa. Aí depois eles se atrapalharam. Esses dois vão ficar discutindo a noite inteira em concentração, nos treinamentos. Rapaz, mas sabe o que eu reparei? Daqui a pouco a gente mostra com mais calma. O Arrascaeta, que sem querer deu esse totozinho, como disse o Maestro, na caneta do Everton, já estava muito em cima dele. Pois é. Ele não tinha muito o que pensar. Não tinha opção, ali. Exatamente. No máximo que ele poderia ter feito ali, foi aquilo que a gente falou, é dominar a bola e tentar ver o que fazer com ela, mas estava muito quase dentro do gol, Guga. Ali você assusta, não tem como você criticar ou cobrar do Kusevich essa situação. Né? Pelo que eu entendi, Maestro, e até pelas imagens recuperadas, pela quantidade de oportunidade criada, venceu o time que jogou melhor, na opinião de vocês, é isso? Eu poderia dizer que o primeiro tempo de hoje, contra um time qualificado, como um time do nível do Palmeiras, foi o melhor sobre o comando do Rogério Ceni. O segundo tempo, até pela melhora que o Palmeiras teve, o time não teve a mesma atuação, mas os primeiros 45 minutos a gente viu, né, um acerto de passe muito grande, a marcação agressiva que a gente
fazia tempo que estava pedindo, que foi uma das armas do Flamengo durante a boa campanha, e tudo isso ele veio reunido na qualidade dos jogadores no jogo só. Acho que o caminho, pelo menos, eu acho que ele pode ter começado hoje a trilhar. No momento importante do campeonato, né? Porque vão ter mais confrontos diretos daqui para frente. André Barroso, vamos saber a situação de momento em Brasília. Ele aguarda pelas entrevistas e acompanhou a descida dos jogadores ali na boca do túnel. André. Pois é, Vilani, os jogadores já desceram, já foram para os vestiários. Agora um clima aqui muito diferente entre, claro, os jogadores do Flamengo e do Palmeiras. Mas no caso do Flamengo, os jogadores pareciam aliviados, talvez até por terem ganhado pela primeira vez de um time que está ali no G6 do Campeonato Brasileiro. Isso ainda não tinha acontecido. Os jogadores do Flamengo comemoraram muito, inclusive brincaram aqui no finzinho do jogo, imitaram ali como se fosse aquela turma da mureta que tem no Maracanã, fizeram aqui no Mané Garrincha como se fossem a torcida ali, né, já que não tem público aqui hoje, e eles estavam ali nas primeiras fileiras da arquibancada. Então, os jogadores do Flamengo muito satisfeitos. Agora, os palmeirenses bastante chateados. Vários não quiseram falar, não quiseram parar para dar entrevista. A gente ouviu o Everton depois do jogo, mas ele foi um dos poucos. A gente tentou outros, a própria assessoria do Palmeiras também tentou outros jogadores, saíram bastante chateados, mas é aquilo, né? O Palmeiras está na final da Copa do Brasil, está na final da Libertadores, então é uma temporada espetacular do time paulista, Vilani. Pois é, eu até entendo o brio, né, dos jogadores do Palmeiras, porque quem joga nesse alto nível, repito, o time é campeão paulista, já colocou faixa no peito esse ano, está nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, já que tinha alguma possibilidade de brigar pelo título também no Brasileirão, o pessoal sai aborrecido. Agora, nada que, né, daqui a algumas horas as coisas não se assentem, porque o Palmeiras tem muito para enxergar ainda na temporada. Possibilidade de 2 títulos e até, vamos supor que o Palmeiras não conquiste nenhum desses 2 títulos, ele está no pelotão de elite do Campeonato Brasileiro para jogar a Libertadores da temporada que vem. Já deu provas disso também, né, Guga e Paulo? Que foi exatamente depois daquela atuação no jogo de volta contra o River Plate, né, que todos nós achávamos, inclusive em função daquele desempenho, que o Palmeiras poderia cair de produção, poderia ter algum problema. E não teve esse problema, né? A equipe se recuperou rapidamente, inclusive com a vitória contra uma goleada, né? Contra o arquirrival no Campeonato Brasileiro. É um momento iluminado. E ele é bom nisso, né? Ele é muito bom nisso, né? Nessa relação com os atletas. Eu conversei com ele lá no sorteio da Copa do Brasil. E a preocupação dele maior é essa, né? É gerir o grupo, gerir esse cansaço, né? Que vai ter, que é mental, é mais do que físico, né? Porque você está em 3 competições, você está em 2 finais, Guga. Você já sabe que está em 2 finais e tem que disputar o Campeonato Brasileiro. Então é muito difícil. Eu já saí de alguns campeonatos assim, jogando um jogo pensando no próximo jogo. Então isso é muito complicado. E isso vai muito agora do treinador saber administrar isso. Paulo César Oliveira vai analisar pra gente os 2 gols da partida e a arbitragem do Sávio Pereira Sampaio de uma maneira geral, PC. Olá, Vilani, vamos nessa. A gente começa com a reclamação do Palmeiras em relação a essa disputa do Gabigol com o Danilo no lance do primeiro gol. A gente está fazendo um vai e vem aí e para mim a disputa é na bola. Olha só, o Gabriel chega, dá um toque na bola, ela sobra para o Everton Ribeiro e depois tem toda a construção da jogada. A gente até usa o recurso da lupa para aproximar a imagem para perceber, para mim, uma disputa normal. Vocês citaram o tempo todo dessa pressão do Flamengo na marcação aí, né, na saída de bola, e para mim o gol é legal. O Sávio mandou seguir, o VAR analisou lá na cabine e a decisão de campo foi mantida corretamente. Vilani, gol legal. Já estamos mostrando aí o segundo gol do Flamengo e com a imagem disponibilizada da cabine do VAR, comprovando aí, você citou muito bem, olha só, o Scarpa aqui na parte de baixo do vídeo, com seu calcanhar ali, né, com a perna flexionada, dá condição, a linha tá no pé do Scarpa, a linha azul é defesa, linha vermelha é ataque, é o ombro do Pedro, portanto, gol legal, com boa
participação do VAR e uma ótima atuação do Sávio, que vive um grande momento. Na minha concepção, um dos melhores árbitros do campeonato. Poderia ter sido indicado ao quadro da FIFA nessa temporada. Por questão da pandemia, a CBF manteve o quadro de 2020, mas se mantiver esse ritmo, será árbitro da FIFA no próximo ano. Vilani e amigos. E um jogo importante, né? De temperatura, tem um contexto para a gente analisar. O Flamengo e Palmeiras vêm se engalfinhando aí, né, na disputa por título, coisas importantes na temporada em diferentes frentes, né? O Flamengo campeão do Brasil, campeão da Libertadores, o Palmeiras campeão em 16, 18, disputando o título com o próprio Flamengo e um jogo que valia muito, um confronto direto entre as duas equipes. Que bom que o Sávio Pereira Sampaio passou despercebido, que na opinião do nosso especialista ele tenha passado batido. As coisas se resolveram sem polêmica para arbitragem. Como é que é trabalhar, voltar a trabalhar, a treinar depois de um alívio assim, de uma vitória tão importante e de uma pressão? Aliás, ele no momento em que o Flamengo está contra as cordas, né? A cobrança da torcida, da própria torcida, é muito forte para que o time ganhe pelo menos o Campeonato Brasileiro. Tá reagindo. Ele arrisca, ele coloca o Arão no miolo da zaga e o time reage. Imagino que sejam horas de muito mais tranquilidade a partir de agora. E é o melhor momento para isso acontecer, né? Você tem uma evolução, faltando aí 8 rodadas, 9 rodadas. O Flamengo faltam 9 rodadas, né? Então, assim, o time vai crescendo, evoluindo. Como o Márcio falou, e eu vi isso também hoje. Hoje eu vi um padrão de jogo do Flamengo. Hoje eu vi uma ideia, né? Uma ideia bem feita, né? Com organização, né? Com movimentos coordenados dentro da partida. Isso é importante. Como o Flamengo tem jogadores com muita qualidade e capacidade, quando a confiança entra para eles também junto com isso, Guga, é difícil, porque você tem um quarteto muito forte, né, no sistema ofensivo do Flamengo. Vamos